Bom, meu nome é Rosângela Peta, fui jornalista durante quase 40 anos e sou escritora há 20. Eu comecei a escrever dramaturgia, né? Formei um grupo de jornalistas interessados em escrever outra coisa que não jornalismo. A gente começou a estudar dramaturgia com Alcides Nogueira, que é autor de teatro e de televisão também. Daí eu passei para o roteiro de cinema. E uma coisa foi puxando a outra, mas sempre na área de dramaturgia. Tanto que o meu mestrado é em dramaturgia teatro brasileiro. Eu adorei a experiência de escrever ficção, porque abre mais, né, a imaginação, a possibilidade de explorar personagens, situações. Achei que seria um meio também de eu diversificar aquilo que eu já sabia fazer, que é lidar com a palavra. Acho que isso vem muito também estimulado desde a casa. Meu tio e padrinho, ele trabalhava na editora Melhoramentos, então desde pequenininho ele trazia livros para mim, adaptações da Alice no País das Maravilhas. Quando chegou uma fase da minha vida que eu já achei que eu já estava madura também, ou seja, quando eu falo madura, eu já dominava algumas técnicas de escrita que me permitiam fazer uma experimentação num campo que não era o jornalismo. Luiz Antônio de Assis Brasil, escritor, que também dá oficina de escrita criativa, ele sempre diz que o pintor tem que estudar a técnica, o bailarino todo dia está fazendo exercício, o pianista, o concertista todo dia está lá 9 horas no piano, blá, 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 blá. Só o escritor no Brasil é que acha que vai sentar, vai baixar um santo e vai sair um romance. A escrita precisa de técnica. Fiz alguns cursos com a Renata Palottini, Fidelina Gonzalez, da Escola de Cinema de Cuba, mas sempre cotejando esse estudo da dramaturgia com leituras da técnica literária. E usando com a experiência que você tem de escrita também. O jornalismo me ajudou muito nisso, porque no jornalismo você aprende a selecionar a informação, né? A descrever um personagem em um parágrafo, né, situar um personagem em um parágrafo, no meio de toda uma narrativa, o que é que será que vai interessar para o leitor ou não, né? Além da prática da escrita todo dia ao longo de quase 40 anos. Sobretudo o jornalismo te ensina o seguinte: quando você escreve, o que importa não é você, o autor, o que importa é o leitor, porque o texto sempre é endereçado a alguém. Tapera do Boiçu, janeiro de 1667. Saibam quantos puderem tomar conhecimento deste relato como, na falta da presença de um bem estabelecido notário capaz de lavrar cédula de testamento, aos 18 dias do mês de janeiro do ano de 1667, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste recolhimento em que me encontro, próximo ao pouso dos nós, estando eu, João de Matos, nele morador, doente na cama e nos últimos dias meus, e a não saber que mais o Criador intenta fazer de mim, faço Frei Miguel Francisco Tirado anotador destas confissões e vontades minhas, e dou-lhe fé. Do processo de criação desse romance é curiosa. Partiu de umas leituras que eu vinha fazendo. Eu li o livro A Capital da Solidão, do Roberto Pompeu de Toledo, sobre a história de São Paulo, editado pela Companhia das Letras. Eu fiquei fascinada com os inventários do século XVII. E dali do livro eu fui atrás desses inventários. Então eu pesquisei inventários, fiquei fascinada com a linguagem da época, busquei dicionários, dicionários tupi também, porque o paulista do século XVII, ele misturava tupi com língua portuguesa, muitos só falavam tupi. Eu fui pesquisando, não sabia onde ia dar, eu estava fazendo isso por prazer. E lá pelas tantas eu achei que eu podia tirar dali uma história. Uma história começa quando você faz a pergunta: e se? Na outra poltrona estava o irmão mais velho de Maria Teresa, Higino Paranaí de Matos. Solteirão de modos polidos, certamente já ultrapassaram 60 anos.
Seus olhos verdes eram circundados por uma pele muito lisa, brilhante e iluminada, incompatível com um aspecto opaco e cansado da testa ou do queixo. Cheirava a verbena. Entre visitas vespertinas a galerias de arte e partidas de gamão jogadas a dinheiro, ocupava as horas vagas como crítico gastronômico freelancer. A parte de pesquisa me tomou mais ou menos uns 6 meses, não que ela tenha parado, mas o principal tomou uns 6 meses, porque toda a parte de pesquisa é importante para te dar um chão seguro para saber onde você está entrando, para contar a história, né? Para dar a verossimilhança da história. Na ficção, você utiliza dessa aparência de realidade para criar uma para-realidade. E isso que eu achei fascinante desde que eu comecei a mexer com ficção, né? Expandir os limites da realidade. Salvador Amaro da Foz lembra-se da enorme jaula de bugios peludos no desfile em Lisboa, pelo aniversário de El Rei Dom Felipe, com exibição de seres extraordinários. Enormes gatos amarelos manchados de preto, cavalos com 2 metros de pescoço, a besta de patas curtas e chifre na fuça, mulheres de pele negra, olhos claros, turbantes coloridos. A lembrança de menino retorna vivificada pelos barulhos e pelo cheiro úmido da floresta. Umidade. Onde haveria água? Então eu consegui cruzar com informações históricas, desenhos de viajantes que vieram, viajantes europeus que vieram estudar o Brasil, desde a botânica até os tipos, né, os cafusos, os mamelucos. Com o cruzamento desses dados, cuja técnica de reportagem me ajudou muito, né, a falar como é que eu faço o jogo do liga os pontos, eu fui compondo fisicamente esses personagens e para não ficar só na minha cabeça, eu desenhava também. Então, porque o escritor, assim como o jornalista, ele precisa enxergar aquilo sobre o que ele vai falar para ter condições de que o leitor, por meio das palavras, também consiga montar aquela imagem na cabeça. Às vezes você tem que fazer uma descrição, à maneira de Flaubert, com 2 ou 3 características. Você tem que compor um microcosmo social de um bairro, de uma cidade. E escrever é a última coisa que vai fazer. Não é a última e definitiva. A boa escrita, ela é fruto da reescrita. Os pés tocam o chão mole da restinga. É preciso sombrear os olhos com a mão para enxergar melhor em meio à luz que jorra da areia branca. A praia está listrada por longos fios verdes, de folhas brilhantes e arredondadas, que avançam na direção do mar. Entre eles amoitam-se touceiras que dão flores rosadas, duras, vigorosas, de formas imprevisíveis. Mais à frente, erguem-se arbustos de galhos acinzentados, todos tombados para o mesmo lado, resignados sob a ventania eterna. Atrás deles a mata sobe, esverdeando a paisagem numa vasta faixa de vegetação. Se estruturar. De início era um romance que ia se passar no século XVII, mas eu senti necessidade de trazer ele para hoje também, né? Fazer o contraponto, né, da época de hoje, porque quem vai ler são as pessoas de hoje, né? Então eu queria construir uma conversa. Então eu coloquei os descendentes desse português que foi degradado, né, que tinha que vir para o Brasil para cumprir uma pena de 2 anos de degredo. Para cada tempo histórico eu coloquei uma linguagem, né? Usei a predominância de um tempo verbal diferente em cada um desses momentos. Então tem o tempo de que ele está contando, ele está relatando isso para um padre anotador. Tem o tempo de hoje, que são os descendentes desse personagem que estão ouvindo o relato de um colecionador que encontrou esse documento. E o outro tempo histórico é desse personagem vivenciando as situações pelas quais ele passou na transferência de Portugal para o Brasil. Uma pessoa que acreditava, tinha grandes ideais, tinha conhecido a utopia do Thomas More, tentou fazer um mundo sem conflitos, mas a vida não é bem assim.
Esse papo aí vai demorar muito? E a Arinha falou sem descuidar-se do sobe e desce dos polegares no smartphone. Acabou de chegar, largou a mochila na namoradeira de palhinha, mandou um oi desanimado aos presentes, tomou um canto do canapé gobelã e, não havia dúvida, estava impaciente. É claro que sim. Todos sabem que gente de 22 anos tem pouco tempo pela frente. E toda a obra é fruto do seu momento histórico e social. Eu achei que eu tinha escrito um livro sobre a aventura e a desventura de uma pessoa que veio daqui nas costas do Brasil. Depois que as pessoas começaram a fazer a leitura crítica e me perguntavam qual é o tema predominante nesse romance, eu acho que é a crise moral. Todos os personagens de várias épocas experimentam o amargor de uma crise moral. Isso tem a ver com o tempo em que o livro foi escrito.